Salmo 78. Sem memória não há fidelidade. Poema de Asaf. Povo meu, escuta a minha instrução, dá ouvido às palavras da minha boca. Vou abrir minha boca em palavras, vou expor enigmas do passado, o que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não os esconderemos aos nossos filhos deles. Não os contaremos à geração futura, os louvores de Javé, seu poder e as maravilhas que realizou. Porque ele estabeleceu uma norma para Jacó e deu uma lei para Israel. Ordenou aos nossos pais que as transmitissem aos seus filhos, para que as gerações seguintes as conhecessem. Os filhos que iriam nascer, que se levantem e contem aos seus filhos para que ponham em Deus a sua confiança. Não se esqueçam dos feitos de Deus e observem os seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante, que não tem espírito fiel a Deus. Os filhos de Efraim, arqueiros equipados, voltarão às costas no dia da batalha. Não guardarão a aliança de Deus, recusarão seguir a sua lei. Esquecerão os grandes feitos dele e as maravilhas que lhe mostrara, quando realizou as maravilhas diante de seus pais, na terra do Egito, no campo de Tanis. Ele dividiu o mar e os fez atravessar, barrando as águas como um dique. De dia os guiou como a nuvem, e de noite como a luz de um fogo. Fendeu a rocha no deserto, e lhes deu a beber águas abundantes. Da pedra fez brotar a torrente, e as águas desceram como os rios. Mas continuaram pecando contra ele, rebelando contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus em seus corações, pedindo comida conforme o seu próprio gosto. E falaram contra Deus: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Então ele feriu a rocha, a água brotou, e as torrentes transbordaram. Acaso poderá também nos dar pão ou nos fornecer carne ao seu povo? Ouvindo isso, Javé se enfureceu. Um fogo acendeu-se contra Jacó, e a ira se ergueu contra Israel, porque eles não tinham fé em Deus, nem confiavam no auxílio dele. Entretanto, ele ordenou as altas nuvens e abriu com as comportas do céu. Fez chover sobre eles o maná, deu-lhes um trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos. Deus mandou-lhes provisões de fartura. Fez soprar no céu o vento leste, e com seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez chover carne como pó, aves numerosas como a areia no mar, fazendo-as cair no meio do acampamento, ao redor de suas tendas. Eles comeram e ficaram saciados, pois ele os atentou conforme queriam, mas não haviam satisfeito o apetite. Tinham ainda a comida na boca, quando a ira de Deus contra eles se ergueu. Ele massacrou o mais forte e prostrou a juventude de Israel. Apesar disso, continuaram a pecar e não tinham fé nas maravilhas deles. Consumiu-lhes como os dias no sopro e seus anos no momento. Quando os matava, então o buscavam, madrugando para voltar-se para Deus. Recordavam que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua os enganavam. O coração deles não era sincero com Deus, não eram fiel à sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não os destruía. Reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Lembrava-se de que eles eram apenas carne, um vento que se vai, para nunca mais voltar. Quantas vezes afrontaram no deserto e ofenderam em lugares solitários? Voltaram a tentar a Deus, a irritar o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão, que um dia os resgatou da opressão, quando operou os sinais no Egito, e seus prodígios no campo de Tanis, quando transformou em sangue seus canais e suas torrentes, privando-os de beber, quando lhe mandou mosca que os devoraram, as rãs que os devastavam, quando entregou as larvas de suas colheitas e seu trabalho aos gafanhotos, quando destruiu sua vinha com granizo e seus sícomos com a geada,
quando abandonou seu gado à saraiva e os relâmpagos ao seu rebanho, quando lançou contra eles o fogo de sua ira, cólera, furor e aflição, anjos portadores de desgraças, ele deu livre curso à sua ira. Não mais os preservou da morte, mas a peste entregou suas vidas. Quando feriu todo o primogênito no Egito, as premissas da raça nas tendas de Cã, fez com seu povo partir como um rebanho, e como ovelhas conduziu pelo deserto. Guiou-se com segurança sem alarme, enquanto o mar cobria os seus inimigos. Introduziu-se pelas fronteiras santas até a montanha que sua direita conquistara. Expulsou da frente deles as nações, e designou por sorte uma herança para eles, colocando em suas tendas as tribos de Israel. Ainda assim tentava e afrontava o Deus Altíssimo, recusando guardar seus preceitos. Desviaram-se, traíram-se como seus pais. Voltavam-se atrás com seu arco infiel. Com seus lugares altos os indignavam e enciumavam com seus ídolos. Deus ouviu e ficou enfurecido e rejeitou Israel completamente. Abandonou sua moradia em Silo, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou seus valentes ao cativeiro e seu esplendor à mão do opressor. Abandonou seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. Seus jovens foram devorados pelo fogo e suas virgens não tiveram canto de núpcias. Seus sacerdotes caíram sob a espada e suas viúvas não entoaram lamentações. E o Senhor acordou como alguém que dormia, como um valente embriagado pelo vinho. Feriu seus opressores pelas costas e para sempre os entregou-os à vergonha. Rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. E escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, seu preferido. Construiu seu santuário como o céu e firmou para sempre como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. Da companhia das ovelhas o tirou para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. E os apacentou de coração íntegro e os conduziu com mão inteligente.